O mais importante não é quando eu vou me aposentar, o mais importante é quanto eu vou receber. Muita gente não faz essa pergunta. Muita gente pergunta quanto, Pedrosa, que eu vou, quando que vai fechar, quando que vai fechar, quando... Não, não é quando que você vai fechar. A pergunta mais importante que você tem que fazer é quanto eu vou receber. Porque você vai ganhar o seu salário de benefício. Então é importante você entender que você tem a sua remuneração, você tem a sua remuneração, que é o valor que você ganha. Aí você tem o seu salário de benefício, que é a média das tuas remunerações. A base de cálculo é o salário de benefício. A base de cálculo sempre vai ser o salário de benefício. Então você tem que entender quanto que é o seu salário de benefício. E aí você tem a sua renda da aposentadoria, renda mensal inicial. Aqui que você vai colocar a sua atenção. A sua remuneração não é a base de cálculo. O que é a base de cálculo é o seu salário de benefício. Então você tem que entender qual é o seu salário de benefício. Por isso que eu ajudo calculando o salário de benefício. Você pode entrar em contato aqui, a gente vai pegar o CNIS lá no INSS, que são as contribuições, a gente vai processar isso e a gente vai te entregar, tá? Aí você tem que ficar preocupado exatamente qual é a diferença do seu salário de benefício com a sua remuneração, que normalmente é menos 20%. Menos 20% do que você ganha. Então, se não prestar atenção, os vigilantes estão condenados a se aposentar muito próximo, igual a o quê? Ao salário mínimo. Mesmo com a mudança que vai ser feita, de ganhar 100% do salário de benefício. Então você tem que fazer esse planejamento aqui. Se você fazer uma programação, com esse tempo que você tem de comum, você vai abrir a possibilidade de descartar aquelas contribuições menores e fazer com que o seu salário de benefício fique muito próximo à sua remuneração. E você tem que considerar ainda o quanto que você vai perder ao longo do tempo depois que você se aposenta. Você está com 54 anos. Se você seguir a minha lógica, você vai estar com 59. E se você fazer um planejamento, aí você vai entrar acima de 60 anos, na terceira idade ali, naquele período de 60 para frente, que pela lei os 60 viram um idoso, então você vai entrar naquela faixa ali com a programação legal da sua aposentadoria. Por que você tem que fazer esse cuidado aqui de não perder depois que você se aposenta? Porque eu vou mostrar agora aqui para você, você vai perder aqui as perdas que quem se aposentou em 2012 até 2024 já perdeu 21%. Então imagina o que vai acontecer para frente. O aposentado com valor acima de salário mínimo vai continuar perdendo. Não porque não é reajustado o benefício. Ele é reajustado, é colocado a inflação. Só que comparando com o salário mínimo sempre vai crescer mais do que o aposentado. O salário mínimo, e principalmente no governo do PT, esse benefício ele tem, porque ele corrige o salário mínimo, ele dá um ganho real para o salário mínimo, que é o caso agora. A inflação foi 3,71, o aposentado ganhou. Só que o cara que ganha salário mínimo ganhou 3,26 a mais. E com isso deu uma diferença. Então você tem que imaginar que você vai perdendo o valor depois que você se aposenta. Captou a jogada? Então é importante entender outra coisa, que se você fugir da especial, você vai cair aonde? No coeficiente de cálculo. E aí você vai perder pra caramba. Vou mostrar agora para você aqui o coeficiente de cálculo. Como é que funciona o coeficiente de cálculo. Essa é a regra que vai ser aplicada se você fugir, se você sair da aposentadoria especial. Aí você vai para a aposentadoria comum. A aposentadoria comum, você teria que ter 65 anos. Né? Você teria que ter 65 anos. Você vai fechar 65 anos e converter para fechar 35. Então não é interessante. Não é interessante porque você vai ter o quê? Se você tiver 35 anos de contribuição ali, ó, você vai ganhar 90% do seu salário de benefício. Então você está ganhando 90% de 20%. Não é nem 100%. Então não é muito interessante, tá? Então assim, pelos elementos que você me apresentou, é um pouco isso que eu te oriento. Agora, quer saber mais a respeito da sua situação e para eu poder lhe ajudar e ser mais assertivo, vou convidar você para você se conectar aqui com a gente aqui, que vai ser um prazer assim, ó, muito grande te ajudar.